O Vaticano apresentou ontem o novo Diretório-Geral para a Catequese, 23 anos depois do último documento orientador e com um novo dicastério na responsabilidade da catequese, Roma dá passos muito concretos na leitura dos sinais dos tempos. O meu primeiro convidado hoje é o cônego Luís Miguel, da Arquidiocese de Braga, a quem muito agradeço desde já ter-se disponibilizado para fazermos aqui esta pequena conversa. Ora, esse é um gosto. Obrigado pelo convite. Cônego Luís Miguel, começava por lhe perguntar, este é o terceiro diretório para o setor da catequese, da Igreja, e é também o primeiro com a marca deste Conselho Pontifício para a promoção da nova evangelização. Que novidades traz este diretório para a catequese? Bom, essa pergunta é sim uma pergunta um bocado difícil, tendo presente que só tivemos acesso ao texto ontem, não é? Eu, se calhar, a partir daquilo que o senhor diz, eu contextualizaria duas coisas. Primeiro, o Diretório da Catequese é um documento pedido pelo Vaticano II. No decreto sobre a missão pastoral dos bispos, no último número, pede-se uma série de coisas. Um novo Código de Direito Canónico, um diretório para a administração das dioceses, salvo erro, e um diretório onde se ensine, onde se diga como deve ser a pastoral catequética numa igreja local. Nesse contexto, em 1971, dando resposta àquilo que foi o pedido do Vaticano II, sai o primeiro, o Diretório Catequístico Geral, que eu tive há um bocado a fazer umas brincadeiras com os textos, e vale o que vale, mas repare, o primeiro, o de 71, o Diretório Catequístico Geral, tinha 29.586 palavras. É um diretório pequeno, mas que marcou muito, marcou muito. Depois o de 97 tem 72.291 palavras, ou seja, mais do dobro, cresceu muito. E agora o terceiro tem 80.225, ou seja, cresceu um bocadinho. Isto nota-se efetivamente, e por isso é que eu uso este exemplo, o que foi a evolução dos textos. O terceiro, que temos agora diante de nós, e estamos agora a descobri-lo, conseguiu, a meu ver, captar muito bem aquilo que foi, da minha perspectiva, a grande mudança na evangelização. Já não é tanto um bocadinho como nós pensávamos a partir da Adgentes. O primeiro anúncio, depois a etapa catecumenal ou catequética, depois a etapa pastoral. E o Papa Francisco, com aquele verbo que ele criou, o primeirar, não é? De alguma forma reorganizou estes processos todos. E este diretório traz exatamente, compila exatamente esta nova perspectiva que a Igreja tem da sua missão e daquilo que é evangelizar. Claro está que o de 71 não perdeu valor, o de 97 tem muita atualidade, mas os diretórios, em bom rigor, não se pode pedir que eles tragam novidades. O que eles são documentos de síntese daquilo que é o caminhar da Igreja ao longo da história. Portanto, pelo que eu percebi assim na diagonal, o diretório que saiu ontem, chamemos-lhe o 2020, porque ele foi aprovado em março, quer dizer, nós conhecemos-lo ontem, mas ele, pelo que diz na introdução, o Papa Francisco aprovou-o em março, né? Mas chamemos o diretório de ontem, conhecemos ontem, 2020, o que ele traz de novo, a meu ver, é a capacidade de dizer como a catequese há de acontecer, assumindo aquilo que é a novidade, quer do Papa Francisco, quer do fenómeno do Papa Francisco. Porque uma coisa é aquilo que o Papa Francisco diz e aquilo que o Papa Francisco escreve, outra coisa é o fenómeno da eleição e do pontificado do Papa Francisco, o que ele suscitou e o que ele descobriu de bom e de interessante na Igreja, que antes disso estava como que adormecido ou escondido. É interessante essa análise que faz e é muito interessante que tenha 80.000 palavras, como há bocado... 80.225. 80.225 palavras, porque tendo crescido tanto, o próprio documento também no seu preâmbulo diz-nos logo que é incompleto e sujeito a alterações futuras. Isto é uma expressão que eu não me recordo de ler nos outros dois anteriores. Será isto uma espécie de voltar ao discernimento da Igreja em contraponto com aquela visão mais diretiva que falava há pouco do próprio ato catequético? Sim, de facto, esse é um dos tesouros que nós redescobrimos neste último pontificado e neste tempo. Aliás, se reparar nas últimas exortações apostólicas, tem sempre lá um capítulo sobre o discernimento.
E é interessante que o próximo sínodo, e estamos a falar de Igreja Universal, porque este é um diretório para a Igreja Universal, seja precisamente um sínodo sobre a sinodalidade. E aqui está efetivamente a pedra de toque. Não podemos pedir mais uma resposta definitiva, uma resposta acabada que funcione para todos. E o próprio documento, ao dizer, é um documento inacabado, está a dizer agora igreja local, agora diocese, agora paróquia, agora grupo de catequistas. Vamos ver como é que isto, que de alguma forma é orientador e normativo, se realiza na vossa realidade muito concreta, aqui e agora. Porque pode acontecer que é agora e funciona, e daqui a um ano já não funcionar. Quer dizer, precisa sempre daquilo que ia dizer em latim, mas vamos dizer em português, tendo em conta os nossos interlocutores, uma igreja sempre em reforma. A igreja em reforma permanente. A igreja, quando está estagnada, quando encontrou uma resposta eficaz que dá para todos, essa resposta nem é eficaz, nem dá para todos. Podia ter dado. A igreja sempre em permanente reforma. Não é quando nós estamos com isto a dizer que estamos numa permanente busca da novidade. Não. Estamos numa permanente busca da fidelidade. Como é que hoje eu vivo a palavra de Deus aqui e agora na minha circunstância. Por isso, quando é interessante que o documento assuma que ainda está inacabado, porque nada está acabado. Não é? E isto no ato educativo é muito interessante. Não posso deixar de ver também que este documento traz-nos aqui alguns pontos de contacto com a Carta Pastoral da Conferência Episcopal Portuguesa, Catequese, a alegria do encontro com Jesus Cristo. Aqui há atenção às comunidades locais, ou os bispos em Portugal tiveram uma intuição a primeirar, como diz o Papa Francisco? E se calhar recorde que a alegria... Eu não sei, aí está, porque aqui em Portugal a gente acompanhou a elaboração do documento, eu não sei se a sua publicação, não me recordo agora, teria que ver, mas é fácil, não sei se foi antes ou depois da alegria do Evangelho, a Evangelho Gáudio, mas o conceito de pôr a palavra alegria é anterior à exortação apostólica, ou seja, é uma coincidência, não é uma coincidência, é uma igreja que vive a fé e que percebe aquilo que a fé é. E claro, depois quando o Papa, como com certeza noutras latitudes, surgiram também documentos com formulações similares, ou seja, a catequese, a evangelização é essencialmente uma presença de alguém que nos torna felizes e alegres. Por isso, o que existe de comum entre este documento e também a questão do documento que eu encontro, né, que os bispos portugueses editaram, publicaram, é que houve uma mudança de paradigma do que é catequese. A catequese não é uma verdade que há que se saber, mas é uma história que há que se interpretar. Eu não pego num catecismo com muitas verdades e tens que saber isto, embora a memória e o fazer memória seja importante, não estou com isto a menosprezar a memória, mas o essencial é, há um acontecimento, há uma história, há uma experiência. E tu, se queres ser iniciado à fé, eu vou-te ajudar a interpretar a tua história, que é uma história fantástica, que é uma história onde Deus se manifesta como um Deus misericordioso e amoroso que te ama até ao fim. Isto é que é catequese. É ajudar a perceber a tua história como uma história de salvação. Aliás, não é a gente cita isto imensas vezes. O primeiro número da primeira encíclica do Papa Bento XVI, o que é que ele diz? No início da fé, grosso modo, não está uma doutrina, nenhuma ética, mas um evento, a experiência de Jesus Cristo. E esta mudança, quer a alegria do encontro com Jesus Cristo, quer todo o ensinamento que nos vem do Papa Francisco e do fenómeno do Papa Francisco, e agora neste diretório que conhecemos ontem, é exatamente isto, quer dizer, não é tanto uma coisa que tens que saber, é antes uma experiência que tu vives, e eu vou-te ajudar a dar-lhe sentido e sim um significado pleno a partir da fé que nós, como Igreja, temos e por isso temos capacidade para te ajudar a descobrir. Este revisitar que o próprio diretório pede, olhando agora um pouco para a realidade da Igreja Portuguesa,
o Diretório recupera aquela expressão típica do Concílio Vaticano II, saber ler os sinais dos tempos. Na sua opinião, e também como especialista, que sinais são estes em relação à catequese e em relação à catequese portuguesa? Bom, essa pergunta que me coloca é uma pergunta assim, que tem muito profunda, quer dizer, temos que ir lá ao fundo para explicar. De facto, uma das ideias, ou uma das riquezas em torno do qual podemos aglutinar o Vaticano II é o discernimento dos sinais dos tempos. Que, em bom rigor, é uma expressão de João 23, que antes do Vaticano II, João 23, nos seus documentos já falava nesta questão do discernir os sinais dos tempos, no sentido de ser o tempo favorável para se dizer a boa nova da salvação. Mas depois, com o Vaticano II e com digamos assim, a reflexão do magistério que lhe sucedeu, nós percebemos uma coisa, que é o conceito de revelação tornou-se mais claro. Se a plenitude da revelação é Jesus Cristo, e se Jesus, quando digo se, é para montar um argumento, claro está, se Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, eu não posso ter no ato educativo um conceito de revelação como verdades fechadas e acabadas ditas por Deus de uma vez para sempre. Tenho que ter um conceito de revelação em que há uma experiência de encontro, o evento de Jesus Cristo, no qual Deus e a humanidade se dizem. Por isso a revelação, para ser uma revelação cristã, tem que ter em simultâneo o elemento divino, digamos assim, a revelação, e o elemento humano, a minha história, as minhas circunstâncias, o indivíduo que eu sou. Por isso a palavra de Deus, e agora estou a citar um catequeta, Monsenhor Cañizares, e por isso a palavra de Deus só cumpre a sua missão plena quando eu lhe digo sim. Portanto, a palavra de Deus, em bom rigor, é a palavra de Deus quando se torna palavra humana na vida de cada destinatário. Estamos a ver a questão? Por isso o discernimento dos sinais dos tempos é importantíssimo. Porquê? Porque é o exercício normal que a Igreja faz para viver a fé, por isso responder às perguntas que nos surgem diariamente a partir da fé, por isso dizemos a fé com linguagem atual. Esta ideia de que as expressões de fé, a forma como a Igreja fala, é uma forma que ninguém entende, que nós ouvimos isso muitas vezes, é uma forma velada de dizer, quando falamos desta forma, não estamos a fazer o discernimento dos sinais dos tempos. Porquê? Porque a palavra que a Igreja anuncia não está a dar resposta, não está a ser significativa para os homens e mulheres de hoje. Por isso isto aqui é outra coisa. Mas não é revelação, não é evangelização, por isso não é catequético. Daí que a catequese como a proposta de uma chave de leitura para a tua experiência tem que ter em atenção a tua experiência, desde logo. E nós treinámos-nos, deixa-me usar a expressão, para responder a essa experiência quando a Igreja constantemente faz este exercício de discernimento. E quando digo Igreja, não estou a dizer o Papa, os senhores bispos, ou então lá o prior ou o pároco da comunidade. É que quando nós cristãos, no nosso grupo, eu no grupo de catequistas, no grupo de leigos a que pertenço, no grupo de... Ou seja, quando eu tenho um grupo humano, um grupo pequeno, não mais do que 15, 20, onde habitualmente rezo, onde habitualmente penso, onde habitualmente vou dando respostas à minha vida a partir do evento de Jesus Cristo. Se eu estou treinado nisto, eu posso iniciar outros. Se não estou, por mais técnicas, por mais dinâmicas que eu crie, eu estou a ter apenas aquilo que nós antes dizíamos, de uma forma inapropriada, uma catequese ao estilo escolar. E esta perspectiva deixa de ter uma catequese ao estilo escolar para passar a ter uma catequese, deixa-me usar a expressão, ao estilo de Jesus Cristo. Era precisamente essa segunda parte, ou a terceira parte daquilo que lhe queria perguntar hoje, porque parece-me que essa maneira de pensar, essa maneira de atuar, essa maneira de agir, muda completamente o paradigma, mesmo na própria formação dos catequistas. E há aqui um claro desafio a um caminho de uma visão que é muito pouco global, no sentido de uma escola industrial quase, de um processo de educação da fé que coloca toda a gente dentro, permita uma expressão também agora, toda a gente dentro do mesmo prato, dentro do mesmo saco. Estamos a voltar à linha de um personalismo cristão?
Exatamente. O personalismo, porque se reparar, no Diretório 97, nós tínhamos os destinatários e os destinatários estavam segmentados, em que tínhamos as crianças, tínhamos os adolescentes, tínhamos os adultos, tínhamos a terceira idade, tínhamos as pessoas com handicap e tínhamos a catequese de adultos como catequese modular. E agora as pessoas estão colocadas numa comunidade. E dentro dessa comunidade valoriza-se as comunidades, deixa-me usar a expressão, naturais. A comunidade familiar, desde logo, a comunidade dos pares. A pessoa não está enquadrada de acordo com a sua idade ou de acordo com a sua situação física, a pessoa está enquadrada por uma comunidade. E todos os batizados, lembro-me da expressão, são responsáveis pela catequese. Agora voltamos à questão que falávamos há pouco do discernimento dos sinais dos tempos. Se a comunidade está habituada a discernir, ou se o grupo no qual a pessoa se insere, eu digo pessoa porque aqui não me estou a referir a idades, é para qualquer idade. Se o grupo no qual a pessoa se insere está habituado a discernir, ele vai entrar numa determinada caminhada e vai perceber, a certa altura, a importância que Deus tem na sua vida. E depois vai fazendo os diversos passos, que mais uma vez o modelo é o catecumenado, e quando estiver preparado, e onde estiver preparado, dá os passos. Eu penso que, e agora vou dizer uma coisa que vai ser uma barbaridade, peço desculpa. Esta coisa de, nós este ano não fizemos, mercê do pandemónio do Covid, que mais que pandemia virou um pandemónio, é que nós aqui no Norte tínhamos muito o Dia do Corpo de Deus, o final de maio, ali até meados de junho, todas as pessoas que andavam na catequese e estavam preparadas para isso, faziam a festa da Eucaristia. Participavam pela primeira vez, de uma forma plena, na Eucaristia. Eu, tirando vocês em baixo, nos casamentos de Santo António, não vi uma comunidade paroquial a dizer, meus amigos, os casamentos aqui fazem-se todos no dia 15 de agosto. Não é assim que funciona. Ou seja, nós percebemos, Igreja, que os noivos, à medida que os namorados, que à medida que o seu relacionamento vai evoluindo, como tem que evoluir, a certa altura chega-se ao ponto em que se diz, muito bem, agora é a altura de casar. E isto é de tal maneira importante que, agora deixa-me agora ir pelo direito canónico, que o direito canónico diz, em territórios onde seja expectável que não apareça um clérigo tão cedo, e entende-se tão cedo, no prazo de um mês, que os noivos vão junto de uma pessoa idónea da comunidade e diante da comunidade deem e recebam o mútuo consentimento. Porque a Igreja percebe que numa caminhada há passos que têm que necessariamente se dar, sob pena de se atrofiar o caminho. Deixa-me usar esta expressão. Na catequese, se levarmos ao extremo, que me parece que é necessário, esta personalização do caminho, cada indivíduo inserido na sua comunidade dará os passos que achar oportunos e necessários no momento, ou na ocasião, não é no momento, é na ocasião em que eles se impuserem. Por isso, mais do que ser significativo o impacto, porque de facto é o impacto de uma igreja cheia de meninos e meninas para participar pela primeira vez na Eucaristia, é impactante. Mais do que isso, é o impacto que tem na vida do indivíduo e da comunidade o facto de todos estarmos aqui a caminhar ao mesmo ritmo. Ora, isto obriga-nos, em termos catequéticos, a um esforço hercúleo nas nossas dioceses e nas nossas paróquias. Tenho consciência disso. Mas também tenho consciência do resto, por isso, se me perguntas, eu digo. Muito bem, porque aquilo que está a referir obriga-nos também a repensar o modo como entendemos a própria palavra catequese. Habitualmente olhamos para a catequese como um conjunto de criancinhas que uma vez por semana estão reunidos dentro de uma sala e ouvem um catequista, a partir de um guia qualquer ou a partir de um processo que é acordado pelas igrejas locais. Este modo de olhar mais personalista, que congrega consigo quer o carisma, quer a mistagogia do serviço, vai obrigatoriamente levar a que a comunidade não se feche sobre si, mas se abra
aos crentes e aos não crentes, àqueles que estão dentro e àqueles que estão fora. Isto é uma visão muito mais missionária do próprio ato catequético e da própria catequese. Ainda bem que me coloca essa questão, porque uma das coisas que me chamou a atenção foi quando ele fala, quando o diretório, este diretório, estamos agora a abri-lo, quando ele a certa altura fala nas tarefas da catequese. Nós no diretório 97 as tarefas da catequese eram 6. Ensina a fé conhecida, celebrada, vivida e rezada, inserido numa comunidade e com sentido missionário. Eu que andei a fazer por essas dioceses imensos cursos de formação para catequistas, a gente até já cantava isto. E é interessante que num diretório que sai num tempo em que a Igreja se entende toda como missionária, as tarefas de 4 passaram para 5. Peço desculpa, de 6 passaram para 5. O iniciar a missão já não conta como tarefa da catequese. Não é uma tarefa como fosse uma tarefa no meio das outras. É a base. É a base. É a mesma coisa que dizer, olha, se você quiser ser atleta, primeiro tem que estar vivo. Não, isto pressupõe-se. Se eu estou vivo, se eu vivo a fé, automaticamente, parece que é uma coisa muito mecânica. Naturalmente, eu sou missionário. Porque ser missionário não é uma tarefa que se realiza num tempo ou num território específico. Ser missionário é a mesma coisa, é a face da outra moeda, é outra face da mesma moeda de ser cristão. Eu às vezes, desculpa usar expressões da minha vida pessoal, mas eu às vezes acho que nós os cristãos devíamos ser um bocadinho como aqueles indivíduos que entraram numa rede de venda de produtos, ou de produtos de beleza, para não usar marcas, ou de produtos de culinária, para não usar marca, ou então instrumentos de culinária. Estão tão contentes com aquilo que naturalmente contagiam os seus amigos. Seria bom que nós, como cristãos, falássemos da nossa fé, das nossas experiências de igreja, da mesma forma que as nossas amigas falam daqueles produtos de beleza, daquelas máquinas para cozinhar. Seria bom, porque é um entusiasmo, é uma alegria. Seria bom neste sentido, porque fizeram uma experiência, respondeu aos seus anseios, por isso falam com entusiasmo. Se eu faço uma experiência de Deus, e claro que se faço uma experiência de Deus, ele responde de uma forma excessiva até aos meus anseios, naturalmente eu vou falar, vou comunicar, eu não tenho que pensar como é que vou dar testemunho. A minha vida é testemunho. Mas gostaria de lançar 2 últimas questões, também para não ocupar muito tempo mais. A primeira questão é esta, e que tem a ver na sequência do que acabou de dizer. Se o cristão passa a ser um cristão que, entre aspas, vende um produto à sua maneira, porque tem a ver com o seu próprio caminho de fé, com a sua própria experiência de Jesus, é interessante também perceber que este diretório nos traz um conjunto de várias linguagens e advoga uma pluralidade de métodos. Ou seja, já não temos um único caminho, uma única estrada para percorrer, mas há aqui, mais uma vez a questão do personalismo, a mim me parece muito clara, mas há aqui de novo um chamar a atenção para um conjunto de linguagens que a catequese, para a qual a catequese pode aportar. São as linguagens através das quais nós nos expressamos e comunicamos. Porque, repare, a catequese fundamenta-se, apoia-se na palavra de Deus. Mas às vezes o falar pode induzir erros. Quando se fala a palavra de Deus, não é um conjunto de letras, de sílabas, de substantivos, verbos. Palavra de Deus é uma pessoa, que é Jesus Cristo, não é? A palavra de Deus é uma pessoa. E é de tal maneira importante que nós no dia 25 de março e 25 de dezembro, ao recitar o credo, a palavra "e ele encarnou", nós ajoelhámos-nos. Isto é de tal maneira importante que nós ajoelhámos, como também quando nós olhamos para o canto gregoriano, quando se recita o credo, quando se canta o credo, como é um texto muito grande, aquilo é um texto corrido. Na expressão "et incarnatus est", a própria música, a melodia, abranda para nós fazermos esta reverência. Por isso, se estamos a falar de um encontro entre pessoas, as pessoas comunicam de diversas formas. Por isso, todas as linguagens humanas, claro, só linguagens têm que ser humanas, todas as linguagens têm que ser consideradas no ato de transmissão da fé.
mesmo, quer as mais antigas, estou-me a referir, por exemplo, a um texto escrito ou à transcrição oral de uma fórmula doutrinal. É uma forma, digamos, antiga, mas nova porque aglutina a minha experiência, como também as novas linguagens da arte, as novas linguagens da música, as novas linguagens do cinema, as novas linguagens do digital. Porquê? Porque são aqueles lugares e aqueles meios através dos quais as pessoas comunicam. Se isto de viver a fé é uma coisa pessoal, tudo o que é a minha vida tem que ser integrado, não é? Daí que também o documento advoga que o processo catequético tem que estar presente em realidades onde até agora nós não o veríamos naturalmente, como por exemplo a pastoral nas cadeias, ou a pastoral na deficiência, ou a pastoral com os migrantes. É bastante interessante isso também, essa novidade. É muito interessante isso porque, repare, você disse uma coisa que me fez pensar. Lugares onde nós habitualmente não víamos. Mas se a catequese é a transmissão de uma experiência de fé, a experiência de fé por excelência é onde nós colaboramos com a missão do reino. Veja, por exemplo, quando João Batista estava preso, e nós celebramos há 2 dias, e nós aqui em Braga estamos muito tristes porque na altura não pudemos celebrar o João Batista. Quando ele estava preso e ouviu dizer que Jesus andava aí a ter umas atividades que pareciam Messias, pediu aos seus discípulos para ir ter com o primo dele e perguntar-lhe: és tu Messias que há de vir ou devemos esperar outro? Jesus Cristo, esta pergunta responde. Ele conta, estou a citar de memória, pode faltar alguma palavra, peço desculpa. Ele contar a João que vedes e ouvis. Os coxos andam, os cegos veem, os mortos ressuscitam e aos pobres é anunciada a boa nova. Os discípulos de João Batista não perguntaram mais nada, perceberam logo que ele era o Messias. E perceberam de tal maneira que alguns discípulos de João Batista tornaram-se discípulos de Jesus Cristo. Por isso, ir à catequese, ir à cadeia, trabalhar com migrantes, acolher pessoas com deficiência, não é uma ação extraordinária. É a ação normal de uma igreja que, ao exemplo de Jesus Cristo, se preocupa por todas as pessoas, sobretudo os pobres dos pobres. Isso é o lugar catequético, deixa-me usar a expressão, privilegiado. Ainda aqui há uns tempos, aqui no nosso departamento, comecei a fazer umas entrevistas não com a qualidade que o Pedro faz, claro está, nem técnico nem de conteúdo. A entrevistar catequistas e catequizandos, como é que eles reagiram a esta situação do Covid, o confinamento, fazer catequese com recurso a instrumentos digitais e tudo isso que nós já estamos cansados de saber. E foi interessante que numa dessas entrevistas há um catequizando que diz, do 8º ano, que diz: sim, isto foi aborrecido, a gente não gostou muito, sobretudo porque já não podemos visitar mais os velhinhos. Ele usou esta expressão. Sobretudo porque sobretudo sou eu que digo, mas a ideia que ele diz, de tudo o que lhe parecia mais aborrecido neste tempo de pandemia é que ele não podia visitar mais os velhinhos. Repara, este indivíduo está a fazer um caminho interessante, porque ele percebeu que não é o encontro de catequese, não é estar com os amigos, que isso em bom rigor ele até está, mais presencial ou mais virtual ele está. O que é certo é que ele já não podia visitar mais os velhinhos. Ele, no seu caminho de fé, estava a fazer uma experiência de opção pelo reino. Não estava a fazer uma opção abstrata, deixamos usar a expressão gnóstica, estava a fazer uma opção cristã. Onde Deus está de forma privilegiada, ele estava ali. Por isso, Deus está de forma privilegiada nos marginalizados, nos doentes, nos reclusos. E é aí que se tem que fazer catequese. Portanto, e aí Deus também tem uma palavra a dizer de salvação e de libertação. Cólogo Luís Miguel, muito obrigado por ter vindo até nós. Obrigado por esta oportunidade também de aprendermos. De certeza absoluta que nos próximos tempos há de, como há pouco dizia, pregar muito sobre este novo diretório e levá-lo a muita gente. Em meu nome e em nome da Comissão Episcopal de Educação Cristã, do Secretariado Nacional de Educação Cristã, o meu muito obrigado. Eu que agradeço, e agora com esta coisa das tecnologias, a minha casa está ainda mais aberta para quando quiserem passar por cá. Muito obrigado. Grande abraço, boa missão. Muito obrigado, boa missão. 23 anos depois, a Igreja volta a ter um novo Diretório-Geral para a Catequese. Em Portugal, este Diretório vai ser editado
em meados de outubro pelo Secretariado Nacional de Educação Cristã. Muito obrigado.